Fala, turma, bora começar mais um. Esse é só mais um Speedmaster. E hoje, para começar bem, o que a gente vai falar? A gente vai falar um pouquinho dessa belezinha aqui, desse vovozinho 145012. E aí, para falar um pouquinho desse cara, eu quero fazer um pouquinho diferente, né? Eu vou fazer contando 5 fatos curiosos sobre o 145012 e depois fazer um grande final aí com uma história bem legal aí, bem curiosa, que eu vou pesquisar um pouquinho sobre ele. E aí a gente conta um pouquinho da história aqui desse cara tão legal, beleza? Começando pelo primeiro fato curioso. Esse aqui, o 145012, ele foi produzido de 67 a 69 e ele foi o último suspiro do calibre 321, né? Então, depois dessa referência, virou para o 145022, que já contava com o calibre 861, que foi um calibre que, até mesmo por ser um calibre um pouco mais barato, ajudou a Omega a dar escala para o Speedmaster e conseguir popularizar mais o relógio. Agora o segundo fato curioso, que é o misterioso SP. O que esse SP significa, né? Quando você abre a tampa do relógio, o que vem escrito atrás da tampa é o 145012-67, em referência ao ano de 1967, SP. E aí, como ele ganhou muita popularidade nos Estados Unidos, principalmente quando ele se torna um Moonwatch e sua proximidade com a NASA, o público americano entendeu que esse SP significava de Special. Não deixa de estar correto, significa Special, mas a referência correta seria Special Poussoir. O que significa isso? Que são botões especiais em francês, porque é um relógio suíço, e isso traz muito pela mudança que a Omega fez nos botões de cronógrafo. Esses botões de cronógrafo aqui, do 145012, se você compara com o anterior, que é o 105012, eles são um pouquinho maiores e possuem uma vedação muito melhor, para tentar acabar com aquela lenda urbana, mas que tem um pouco de verdade, que o Speed não gosta de água. Então, com essa vedação, você conseguiu dar um pouquinho de estanquidade para o Speed e ele ser um relógio à prova da água, dando um pouco mais de segurança também. Além disso, o botão de cronógrafo um pouco maior dava um pouco mais de segurança para os astronautas conseguirem utilizar o relógio e o botão de crono com a luva de astronauta. Agora, bora para o fato curioso número 3. Então, galera, como terceiro fato curioso que eu trago aqui é a lenda do Ultraman, né? Esse relógio aqui, ele serviu de base para o grande lendário Ultraman de 1968. Então, foi junto com essa referência aqui que essa lenda surgiu, né? E o que é a lenda do Ultraman? O Ultraman de 2018 ele já é um pouco mais conhecido, mas poucas pessoas ainda conhecem a lenda do Ultraman. A lenda do Ultraman foi que, basicamente, no episódio 8 do Regresso de Ultraman, o personagem ele surge com basicamente esse relógio aqui no punho, com uma única grande diferença. O ponteiro de segundos do cronógrafo não era esse branco, era um laranja. Esse aqui que eu trago para vocês darem uma olhadinha é o Ultraman de 2018, então ele tem toda uma arte bem diferente. A pulseira é minha, eu troquei ela na pulseira original, mas ele tem esse ponteiro de segundos laranja. Então, durante anos, sempre ficou sendo uma lenda. Ninguém sabia se esse relógio era um mod, se alguém que customizou ele, ou se realmente era um relógio que foi criado pela Omega, veio tudo da fábrica, né? Alguns anos depois a Omega confirma que ela que produziu, que fazia parte do line-up dela, apesar de ninguém saber ao certo quantas unidades foram produzidas, e hoje é basicamente, cara, quase impossível de achar e tendo certeza de que é um relógio real, que não é uma modificação. O Greg mesmo conta a história de como é que ele fez a modificação dele, né? Que ele botou no dele o ponteiro laranja. Então, os que realmente têm o Extract from Archives ou os arquivos, eles chegam a valer R$500 mil. São relógios bem raros, muito de colecionador mesmo. Quem é apaixonado busca, acaba comprando ele. Mas é uma história bem curiosa, bem legal, que ganhou um hype muito grande desde
desde a época, ganhou bastante notoriedade entre os colecionadores de relógio. Então aqui também, lembrando que foi feito na 145012, o Ultraman. Agora bora pro quarta curiosidade, pessoal. Aqui eu trago alguns assuntos que eu já falei algumas vezes, mas que é sempre bom tocar novamente, né? Que é o Dome Bezel. O que é um Dome Bezel? Basicamente isso aqui, e aí eu vou tentar colocar numa foto para vocês enxergarem um pouquinho melhor. Mas basicamente, pessoal, é o Dot Over 90, né? Então todos os relógios Primum, e esse aqui é o último, né? Que é o 145012, eles possuem o Dot Over 90, que é no taquímetro, no bezel, você vai encontrar acima do 90, vai ter o pontinho dele. Se o pontinho tiver ao lado, ele já passa a fazer parte do pós-MUM, dos calibres 861, 1861, 1863, enfim, vai por aí de calibres, até 2020, quando vem o 3861, e a Omega traz de volta esse fato do pontinho acima do 90 na escala taquimétrica. Então isso também aí é uma curiosidade bem interessante para o colecionador também conseguir identificar realmente se é um relógio Primum, porque o que acaba acontecendo muito também? O relógio ele se desgasta muito, né? Ele já é um relógio mais velho, de 67. Então você vê que o bezel dele tá já um pouquinho, apanhou bastante ao longo do tempo. Ele já perde um pouquinho de cor em alguns lugares, ele começa a sofrer. Então é muito importante isso, porque diversas vezes o que você vai encontrar são relógios realmente Primum, mas que tem o seu bezel modificado, trocado. Como ele estava desgastado, o antigo dono achou por bem trocar. E aí acaba perdendo bastante valor. Então esse é um ponto bem a ser considerado se você estiver buscando um relógio vintage aí importante, é ter o detalhe aqui do bezel do relógio. Beleza? Agora bora para o quinto fato curioso aqui que a gente quer trazer um pouquinho sobre um 145012 e que aí já começa a ficar até um pouco mais interessante, mais legal, chegando no final, que o 145012 ele também é um Moonwatch. Então assim, a gente tem a gente considera um 145012 como um pré-Moon, mas ele também teve na Lua e também dentro das missões que foram para a Lua. O relógio mais conhecido, a referência mais conhecida do Speedmaster, que se tornou realmente a base do Moonwatch, é o 105012, que é a referência anterior a 145. O 105012 era o relógio que estava no punho do Buzz Aldrin e do Neil Armstrong quando eles pousaram na Lua. Então isso é um fato bem importante aí para o colecionador. O 105012 ele sempre vai ser a referência que vai chamar mais atenção, que cara, o colecionador quer buscar mais, quer ter esse relógio. Mas o 145012 ele possui tanto valor por ser o último do Pré-Moon e também por ter tido seu papel muito importante durante as missões, né? O 145012 era o relógio que estava no punho do Michael Collins. E quem era o Michael Collins? O Michael Collins é o piloto que ficou na nave-mãe, na órbita da Lua, controlando tudo. Ele era o especialista na nave-mãe, né? É o cara mais técnico, é o cara que possui um nível de tecnicalidade muito maior para conseguir operar as partes mais difíceis. E esse era o relógio, e essa era a referência que estava no punho dele. Então, galera, e até mesmo depois do Michael Collins, essa referência ela teve no punho do Alan Shepard. E quem era o Alan Shepard? O Alan Shepard ele esteve no pouso da Lua do Apollo 14. Então, além dessa referência está no punho do Michael Collins durante a Apollo 11, na Apollo 14 ele também esteve com o Alan Shepard e junto com o Alan Shepard ele pousou na Lua, ele conheceu a Lua. Então essa é uma referência que também é um Moonwatch. This right here is the Holy Grail, the 145.012. It's perfect. Just imagine Collins wearing this. Cheers to the grand finale. E agora bora pro grande final, pessoal. O que eu guardei aqui como fato curioso e o grande final, né? Quando eu comecei a ler bastante, a pesquisar um pouquinho sobre a referência e sobre a relação entre os astronautas, o que me chamou bastante atenção também foi as coincidências e como essa referência também ela foi linkando um pouco a história e como as coisas iam se conectando, né? Então essa foi a referência que apareceu no meu caminho, junto com a ajuda aqui do meu amigo Ferreira, da Primordial Watts, que conseguiu trazer ele para mim.
E essa referência, ela teve no punho do Michael Collins. O Michael Collins, e aí eu fui começar a estudar e entender a relação entre o 145012, o Michael Collins e o Ed White. Como é que esses três se conectavam, né? E aí, pessoal, a gente já contou um pouquinho no fato anterior sobre quem era o Michael Collins, né? No primeiro vídeo do canal, quando eu conto a história do meu primeiro 321 que eu comprei em Veneza, eu também contei um pouquinho da história do Ed White para vocês, então vou tentar deixar o link aqui no vídeo para ir para esse primeiro vídeo e quem tiver curiosidade de entender um pouquinho mais sobre quem foi o Ed White. E aí, turma, o que deu para buscar também para entender é que dentro desse time da NASA, das pessoas da NASA, existia um oficial muito importante chamado Dick Slayton, que era o responsável pela escolha das tripulações, das missões, né? E que o Dick Slayton, ele tinha um plano que era basicamente levar os astronautas originais da Mercury 7 para o primeiro pouso da Lua, né? Para a primeira missão de pouso lunar. E aí, quem eram esses astronautas? Eram 3 astronautas, que eram o Gus Grissom, Ed White e o Roger Chaffee. Logo depois do acidente em 1967, no treinamento do módulo lunar, que o Ed White falece, essa equipe começa a se remontar, e aí se chega no Buzz Aldrin, Michael Collins e o Neil Armstrong, que vira essa primeira equipe desse pouso lunar. E aí você começa a entender e conectar realmente como tudo acaba se conectando, né? Como esse relógio 145012, que em 2025 veio para o meu punho, e que ele esteve, e que essa referência foi a referência que esteve no punho do Michael Collins, que devido a uma tragédia com quem dá o apelido desse relógio, o Ed White, devido à tragédia que ocorre com ele, que ele acaba perdendo a vida, assume a posição e está no punho dele, cuidando de toda a parte mais técnica de uma missão lunar, né? Então, é um pouquinho interessante cada vez mais você entender o quanto de história esse relógio carrega, quanto tempo ele trafega ao longo de muita coisa e, cara, vai completar 60 anos esse relógio. Então, como ele viajou durante 60 anos para chegar até aqui, e a gente está trocando essa ideia sobre essa história, eu acho que deixa tudo ainda mais especial, né? Então é isso, turma. E foi isso, turma. Aqui a gente termina como a gente conta a história de mais um Speedmaster, como é que a gente fala do 145012, e esse, eu acredito que talvez seja o Grail, né, cara? Não sei se precisa de mais. Será que precisa? Será que vai ter só mais um? Só mais um Speedmaster?